Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Silva, músico, percussionista, brincante da cultura popular. Sou responsável pela oficina Tambor Ancestral, que acontece com incentivo da Lei Aldir Blanc. Essa oficina aconteceu de maneira remota, tivemos encontros pela internet, de maneira online a gente pode vivenciar esse tambor ancestral. Podemos vivenciar ritmos de candomblé, de jurema, que fazem e contribuem para toda a nossa cena pernambucana. Esses instrumentos que a gente foi usado como ilu, atabaque, teve toda uma apresentação de maneira remota, onde os alunos puderam contribuir e interagir, cada um de sua casa, do seu ambiente de trabalho, no seu intervalo, e a gente pôde se comunicar e ter essa experiência ancestral. Então, como exemplo de intensidade, a gente consegue observar em um ritmo chamado ciranda, que é um ritmo praieiro, certo? A gente pode fazer uma base dele aqui, a gente pode fazer um acompanhamento depois, que seria a nota mais fraca, a nota mais forte no início e a nota mais fraca em seguida, as notas. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Com o passar do tempo, os alunos puderam vivenciar variações, viradas, andamento e segmentos que a gente pode fazer de evolução dentro do ritmo. Então, se a gente está fazendo a ciranda, que é o... Aí a gente consegue observar que dentro dessa dinâmica a gente tem, né, nota fraca, nota forte e os preenchimentos. Um dos primeiros ritmos que a gente pôde abordar, já executando essa parte de técnica, experimento, já dessa vivência, porque a gente teve pessoas que já são dessa vivência de candomblé, de palco, outras estavam também começando do zero. Então, para a gente poder dar uma integrada geral, eu pude fazer ritmos que a gente pudesse agregar, no sentido de tipo... a gente usar ritmos como batá, ilubatá, egó-de-emanjá, que a gente pôde executar. Um exemplo deles são o... Esse que eu acabo de fazer agora é o aguerê, também conhecido como aguerê de Oxóssi. Esse aguerê de Oxóssi, ele consiste em 3 notas e em seguida mais 2. Nota grave... e as agudas. As notas que, para além dessas que são notas graves e notas agudas, a gente tem como preenchimento. A gente também usa o termo molho, que ela completa em si, em sua execução, poderia ficar dessa seguinte forma. Então, pessoal, dentro da oficina a gente pode dialogar, conversar bastante. Então, para a gente entender o que é um maracatu de baque virado, de baque solto, a gente poder destrinchar esses brinquedos, esses foguetes populares, porque a gente consegue, assim, a partir daí, saber e se identificar como brincante, como músico, como percussionista. Então, se a gente tem um grupo de percussão, esse grupo de percussão não tem, digamos assim, uma vivência religiosa, um fundamento religioso, então, esse é um grupo de percussão. Quando a gente já passa para um maracatu, que tem uma vivência, que tem um trato religioso, todo um fundamento por trás, a gente consegue, de fato, identificar que aquilo ali é um maracatu. Então, o músico, quando, digamos assim, se refere a um maracatu nação, de baque virada, a gente consegue compreender que o maracatu é a instituição. Aquela pessoa que toca, é batuqueiro, ele tem a tendência a ser um percussionista, sendo ele ogã ou não, sendo uma pessoa que está iniciando dentro dessa vivência musical hoje, ou tendo 15, 20 anos de experiência. Então, a gente consegue perceber que o percussionista bebe de água de terreiro, bebe da água da Jurema, tem essa vivência dentro de grupos culturais, como maracatu, afoxé, ciranda, coco, entre tantos outros que a gente encontra dentro do nosso estado. Quando a gente consegue identificar o que é um percussionista, o que é um músico, o que é um ogã, hoje, no momento, eu poderia até dizer assim, que eu sou um ogã, mas, na verdade, eu, digamos assim, tenho uma predisposição para rodante
Então, em alguns lugares, as pessoas me veem, ou digamos assim, me identificam como Ogan. Mas eu sou músico, percussionista, e dentro dessa vivência que eu tenho do terreiro, eu consigo compartilhar isso com as pessoas. Então, para mim, está sendo uma experiência super inovadora e que só vem agregar essa parte de passar e ministrar esses conteúdos de maneira online. Então, dentro dessa vivência, outro ritmo que a gente consegue executar em aula é o egó de Iemanjá, certo? Que pode ser executado dessa seguinte maneira. Conforme foi o andamento das aulas, a gente, digamos assim, que a gente pôde soltar mais essa mão e passando os conteúdos. Então, teve coisa que foi mais, digamos assim, mais quadrada, mais enxuta, mas chegou o momento da gente conseguir algo de... os alunos conseguir a chegar nessa pegada aqui, ó. Então, Iemanjá, que é mãe, que cuida, que é senhora das cabeças, e Auri, então... peço permissão, orientação para poder passar esse conhecimento dentro de sala de aula, certo? Como pessoa vivente dentro do terreiro, que também estou aprendendo, todo dia a gente aprende, então para poder passar esses conteúdos, certo? Então, para a gente dialogar, eu tenho o consentimento de algumas pessoas, tenho permissão para poder ter, digamos assim, essa experiência compartilhada, coisas que a gente muitas vezes no terreiro, devido à quantidade de funções, atribuições, responsabilidades que a gente passa a ter, a gente não consegue. Então, dentro dessa dinâmica de aula, a gente pôde conversar muito sobre essas execuções, seja ela num palco, seja ela dentro do terreiro. Então, a gente consegue fazer, digamos, uma dinâmica que a gente consegue entender com mais clareza, com mais pontualidade, essa rítmica, porque muitas vezes quando a gente está lá dentro da vivência, dentro da função do terreiro, a gente não tem uma pessoa para dizer, ó, vai mais para o lado de cá, não é dessa forma, tenta fazer dessa forma aqui. E dentro dessa aula, desses 8 encontros que a gente pode ter, da oficina do tambor ancestral, a gente pode ter essa experiência e tirar dúvida e trocar informações, coisas que a gente muitas vezes não pode ter, seja num palco, seja dentro de um terreiro. Outro ritmo que foi abordado em aula foi o egó de Yansan e o egó dobrado. Primeiro, o egó de Yansan, certo? Que é o... Esse é conhecido como egó de Yansan, certo? E ele também pode ser tocado para outros orixás, mas em especificação, como tem o termo egó, ele é tocado muitas vezes direcionado ao orixá Yansan, ou Oiá. A gente acabou de ouvir agora o egó de Yansan, que pode ser tocado, como vocês sabem, para Yansan, ou também chamada de Oiá, e a gente vai escutar o egó dobrado, que é... Então, pessoal, consiga entender e perceber que dentro de todos os ritmos que a gente executou em aulas, a gente sempre consegue observar ritmos, nota falsa, preenchimento e timbre. Os agudos, os graves e esses preenchimentos que a gente consegue entender, que é o famoso tá. Então, a gente tem um ritmo, digamos assim, que eu gosto de usar ele em sala de aula, que é chamado de Moçambique, certo? Que é o... Ele sem um preenchimento fica... Repara que quando a gente volta para o preenchimento, ou que algumas pessoas chamam de nota falsa, a gente consegue observar do timbre, dessa intensidade, e a gente consegue uma melhor execução. Então fica... Então, a gente consegue, dentro dessa linguagem, dessa parte de estudo rítmico,
trabalhar um universo. E nesse universo, eu quis trazer também para a sala de aula essa parte do coco, da jurema, do coco juremado, dessa mazuca. Então, como, digamos assim, metodologia de aula, eu consigo passar dessa seguinte forma, que é a primeira, que digamos que seria uma primeira fase, que é o... Isso já serve como exercício e como execução para a gente chegar ao que chamam também de mazuca. A gente faz esse preenchimento com agudo, que é o tá, 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 pum, certo? O grave já entra como nota mais firme, mais forte, e na segunda frase a gente já faz... Então, quando a gente vai já executando o ritmo, a gente consegue fazer a primeira com a segunda, que fica dessa seguinte maneira. Nesse processo de aula, a gente pode ter um diálogo, digamos assim, para além desse grupo de estudo, digamos assim, a gente pode ter um momento que teve essa interação, teve essas dúvidas, então eu passava uns exercícios como esse, os alunos estudavam em casa e no momento de aula a gente tirava essa dúvida e tornava a executar o ritmo novamente. Aí eu gostaria de apresentar para vocês agora o ritmo que é adotado do Xangô de Pernambuco. Esse ritmo é tido como Ijexá-Queto, certo? E ele vem de uma família, que é a família Rumpilé ou dos Ian. Como eu tinha dito, o Ian é o mais grave, o Melê, ou Melê-Ancó, é o do meio e o Melê é o da ponta. Então, quando a gente vai tocar o Ijexá, que para algumas pessoas sabe que vem do afoxé também, que é executado aqui, o afoxé é tido como candomblé de rua. Então, quando a gente passa para pensar nessa célula rítmica, eu vou apresentar a vocês agora 3 frases e uma variação, certo? Que a gente vai conseguir entender a frase do Lê, ou Melê, que é o primeiro, o Melê-Ancó e o Ian, que é o mais grave. Então, no primeiro tambor, que seria o Lê, ou Melê, é isso aqui. Esse foi o primeiro instrumento, chamado de Lê, certo? Agora a gente vai fazer a segunda frase no Ijexá, no Melê. Então, quando a gente consegue, digamos assim, juntar a primeira com a segunda, tem uma convenção, digamos assim, que as pessoas fazem, que alguns chamam de virada também, que é a somatória, digamos assim, dos 3 instrumentos. Então, a gente faz o primeiro, a segunda, e um pouco do Ian, que seria o mais grave. Então... Aí, digamos assim, a partir de um determinado tempo, as pessoas começaram a convencionar, além de tocar esse ritmo, digamos assim, no Ilu, ele também é tocado em atabaque ou congas, certo? E a somatória, algumas pessoas, digamos assim, por diversas vezes executar esse ritmo com atabaque ou com o timbal, certo? Que alguns chamam também de timbale, foi começando a se convencionar a ser usado da seguinte forma, que é o... Ele foi evoluindo até chegar dessa maneira. Primeira, segunda... Então, depois que toda essa primeira parte está, digamos assim, estabilizada, montada, sólida, aí vem as variações do Ian.
Valeu!